bom dia a todos e a todas. Bonjour, buongiorno. Meus amigos, como é difícil acordar com dor de cabeça, sabendo que nossa seleção pegou uma surra ontem dos nossos vizinhos e hermanos. A Argentina consegue meter 4 para a nossa seleção. Eu tenho 60 e vou fazer 61 anos de idade, exatamente o tempo que a seleção levou para perder de 4 numa partida de eliminatórios. Mas vejam bem, gente, como que se tornou o futebol. Uma das poucas coisas que ainda existiu, vamos dizer assim, democrática, para a gente perceber era a relação do brasileiro com a sua seleção, com a nossa seleção. Como dizia o velho Lobo Zagallo, saudoso Zagallo, a amarelinha despertava no brasileiro aquele sentimento de pertencimento que todos nós tínhamos. Por quê? Porque todos nós torcíamos com prazer. Era prazeroso ir para frente da televisão, sentar no sofá e assistir os nossos jogadores, verdadeiros artistas da bola, estraçalhar as defesas adversárias. E hoje o que se vê? Um time covarde que mal consegue se sustentar em campo. Mas isso não é culpa só do técnico ou dos jogadores que lá estão. Isso é consequência de todo o processo em que se tornou o futebol brasileiro. Hoje é business, hoje é negócio. Você vê, por exemplo, que o calendário que poderia proporcionar, se fosse justo, maior treinamento para a seleção, não existe. É data em cima de data. Vejam bem, hoje é quarta-feira, ontem teve o jogo da seleção, a data FIFA, amanhã, vejam bem, amanhã, já quinta-feira, ou seja, um pouco mais de, menos de 40, talvez 48 horas no máximo, dependendo do horário, vai haver uma decisão de campeonato, do maior campeonato regional do país, em São Paulo. Jogadores que participaram dos jogos de ontem, pela seleção do Brasil e outros da América Latina, aqui da América do Sul, Uruguai, Paraguai, Venezuela, jogam no Equador, jogam em seleção, jogam em outros times, ou no Palmeiras ou no Corinthians. Quer dizer, olha como é que se tornou o nosso futebol. Quando for sábado agora, quinta joga, decide São Paulo, sábado começa o Campeonato Brasileiro. Transformaram os nossos jogadores em máquinas. Vocês lembram do início do século passado, quando surgiu o Fordismo, né? Aquela teoria de Ford para transformar a produção em escala, muito bem representado naquele filme Tempo Moderno de Charlie Chaplin, em que as pessoas ficavam trabalhando, fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, parecem máquinas na indústria, para produzir as peças, para fazer os carros. A mesma coisa está acontecendo com o nosso futebol. Hoje os jogadores trabalham, não conseguem mais mecanizar o futebol. Perdeu-se aqui no Brasil aquela característica do brasileiro de driblar, de ir para cima do adversário, como o Garrincha falava, o João, o Mané falava isso, o João, o marcador dele, acabou. Acho que o último grande driblador que nós vimos no futebol brasileiro, que eu lembro, no passagem pela Copa do Mundo, acho que foi o Denilson, que está hoje comentando na Globo. Pegava a bola, acho que teve um jogo histórico ali contra a Turquia, que vai 4 ou 5 marcadores atrás dele. Hoje a gente vê muito o Vini Júnior fazer, mas no Real Madrid. Na seleção, alguns pequenos momentos ele consegue fazer alguma coisa, porque está tudo muito mecanizado. Nós não temos mais grandes jogadores como se fazia antes. Por quê? Porque todo o futebol está sendo tratado como um negócio. O jogador com pouca idade, nem maturou ainda, já vai para a Europa, já muda a característica, já vai para aquele futebol pesado, mecânico, posicional, como falam hoje. E isso estão trazendo, essa cultura de fora está sendo trazida para cá, para o Brasil. Gente, se a gente for falar aqui,
partir do futebol, a gente vai ter que falar um pouco de antropologia para ver como é que está tendo esse choque etnocêntrico entre a cultura europeia com a cultura nossa. O futebol brasileiro foi feito na várzea, no chão, no campinho de terra, no terrão. Foi daí que surgiram os grandes craques. Não foi nessas escolinhas mecanizadas que existem nos grandes centros urbanos. Não foi. Isso não forma jogador. Pode formar homem, cidadão. Concordo. Mas formar jogador de futebol não forma. O jogador de futebol é aquele que vem lá do chão. De onde surgiu o Pelé? De onde surgiu o Garrincha? De onde surgiu os outros jogadores? Foram grandes jogadores dos campos de pelada. Até pouco tempo se tinha jogadores assim. Hoje já não se tem mais. Tudo em função do quê? Do comércio. Por quê? Porque uma escolinha de futebol também é um negócio. Certo? As equipes de base do futebol brasileiro hoje estão sendo feitas com o intuito só de vender, de fazer negócio. Não está mais formando grandes jogadores. Não que não tenha, existe, com certeza existe. Mas será que é interesse do empresário ir lá no interior, fazer uma visita lá no campinho de várzea para ver se tem potenciais jogadores? Será que ainda fazem isso? Os olheiros, lembra dos olheiros, aqueles antigos observadores que tinha aquele feeling, percebia quando o jogador era bom e levava para os grandes clubes, levava para as peneiras. Tem clube de futebol, gente, que não está nem mais fazendo peneira. O Corinthians é prova disso, meu time, que contrataram de jogador mais de 50 jogadores para a base, jogadores contratados. Cadê as peneiras que se faziam antes? Para se ver potenciais jogadores, não tem mais. Então o futebol se tornou um negócio. Agora mesmo, ontem, o presidente da FIFA anunciou a premiação. Gente, a premiação para esse Mundial que vai ter agora, no meio do ano. Cada clube do Brasil vai receber 86 milhões só para participar do evento. 86 milhões. É negócio. Será que esses times estão preparados? Não estão. Está no meio do campeonato brasileiro. Vai parar o campeonato brasileiro para quê? Para esses caras estar lá jogar. Passar aí, sei, 20 e poucos dias, participar desse negócio. Agora, para a FIFA é interessante. Ela vai vender esse espetáculo para o mundo todo. Agora, a qualidade não existe mais. Hoje se joga futebol domingo, sábado, domingo, quarta, quinta. Sábado, domingo, quarta, quinta. Sábado, domingo, quarta, quinta. Tá vendo? Tá igual aquele mecanicismo de Ford. E tempo para treinar, tempo para descansar, tempo para preparar. Eu não estou falando aqui de viagem, estou falando só de jogos. Mas as viagens, elas tomam a maior parte do tempo nesses deslocamentos. Imagina um país como o nosso, um país com dimensões continentais. Então, gente, olha como é que transformaram o nosso futebol. Aí os melhores jogadores vão para onde? Para a Europa. É o mercado mais atraente, mais valorizado no mundo. Então vão para lá. Aí quando ele já está em fim de carreira, o que ele faz? Vai para a Arábia Saudita. Antes era para a China, para o Japão, agora para a Arábia Saudita ou para os Estados Unidos. Aí quando sugaram todo o sumo da laranja, ficou só o bagaço, ele veio para o Brasil com aquela ideia, beijando aqui, ó, beijando tímido o coração, o escudo, porque o sonho é se aposentar. Ora, o cara já não presta mais para ele lá para os que vem. Aí vem, joga, faz 2, 3 jogos, aposenta, mas já vem milionário. Então isso é negócio, futebol é negócio, e a seleção brasileira, ela é consequência desse negócio. Não é o Dorival que é ruim, não é só o Dorival, é o sistema todo que hoje envolve o futebol que propicia isso. Aí vão falar, mas a Argentina também vive isso e está bem. A Argentina está com um time com mais da última Copa, antes da última Copa já tinha esse time em formação, está com pelo menos 5 anos formando o time. Você vê que o time da Argentina está tentando fazer uma renovação no meio. Renovação não, porque eles estão com o time formado. Estão introduzindo novos jogadores no elenco da Argentina para quê? Para fazer a transição com o time rodando, jogando bem.
E o Brasil não, o Brasil rompeu, o cara passou um ano, Paulo, esperando Carlo Ancelotti, depois anunciou o Diniz fazendo um misto de treinador da seleção brasileira e do Fluminense. Como é que pode? Aí depois ele veio com o Dorival. O Dorival, tudo bem, o cara foi uma aposta, mas não deu certo. Ele é um mau treinador? Não, ele ganhou nos clubes que ele treinou. O problema é que ele não consegue treinar. Aí outra coisa, também tem a sua parcela de culpa. Num país que tem tantos jogadores, ele convoca aí uns jogadores aí que mal se conhecem e que eu acho que nunca o brasileiro, um torcedor brasileiro viu jogar. Tem jogadores aí que a gente conhece da seleção. Esse cara jogava onde? Qual foi o time que ele jogou? Perdeu-se as referências. Antes não. Quando o Botafogo estava no auge, nos anos 50, 60, o jogador era do Botafogo, era do Santos, era do Vasco, São Paulo, Flamengo, Corinthians. Meu time um pouco menos, meu time nunca foi um grande celeiro de jogador de seleção, nunca foi, eu tenho que admitir. Mas sempre jogador do Rio, do ex-Rio São Paulo, de Minas, do Sul. Hoje não, cara. Hoje quando a gente vê, esse jogador vem da Europa, joga lá no Manchester, joga lá no City, joga no Paris Saint-Germain, joga no seu, joga, mas é aqui, jogou onde? Para se conhecer, não jogou. Eu não quero ser visto como saudosista, mas se você observar o comentário de jogadores da seleção, ex-jogadores que estão recentemente aposentaram ou ainda estão jogando fim de carreira nos clubes, eles falam, cara, acabou-se aquele, não vou dizer patriotismo, mas aquele amor pela seleção acabou. O jogador chega, faz um jogo, vai embora para o seu clube, ganhando milhões e milhões e milhões. Ele não está preocupado com a seleção. Há algum tempo atrás não, o jogador ia para a seleção, ele queria jogar bem, para ele ganhar, para ele ter aquele título de campeão no currículo, e com isso ele se valorizar para aí depois ele vir para fazer um contrato melhor na Europa. Agora não, ele não precisa mais disso, ele já é jogador europeu, entre aspas. A Argentina estão chamando, né, PIB europeu, com aqueles garotos que vêm, PIB parece que é menino, né, aí lá. São os PIBs europeus, os meninos europeus, os pequenos europeus, que são filhos de argentinos nascidos na Europa, que estão jogando agora na seleção. Daqui a pouco vão chamar o quê? Curumim, que é uma palavra indígena, né? O menino, o guri, o piá, europeu. Ele não tem mais jogador aqui no Brasil. Olha o mal que estão fazendo o futebol brasileiro. O cara ganhou agora, Edinaldo, 2 dias atrás, né? Ganhou com votação histórica, unanimidade, né, gente? Gente, vocês lembram daquela frase de Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues? Não lembro se eu estou... falava que toda unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra. Mas os caras conseguiram ser unânimes em eleger. O Ronaldo, o fenômeno, não aguentou. Foi tragado pelo sistema. Ou seja, aí só entra quem eles querem. Então eu quero concluir esse vídeo hoje com essa reflexão. Assim como estão fazendo com o futebol brasileiro, já fizeram com outras coisas no passado. Quando você começa a perder suas referências culturais, suas referências nacionais, suas referências de base, quando você começa a perder e você tenta americanizar ou europeizar, não sei se o termo está correto, mas quando você tenta introduzir uma outra cultura na sua cultura, você perde suas referências. As nossas referências no futebol já foram perdidas já faz tempo, e hoje a última das resistências era a seleção brasileira. Essa já acabou. Eu acredito que o 7-1 na Copa, do Brasil para a Alemanha, foi o primeiro sinal. E ontem, o 4-1 em Buenos Aires, na Argentina, foi a tampa do caixão.
perdemos. O futebol perdeu, mas não perdeu só a seleção, perdeu todo o povo brasileiro quando aceitou as torcidas, a imprensa, os comentaristas, os técnicos principalmente, perderam quando introduziram no futebol brasileiro toda a tendência, entre aspas, a manha do futebol de fora. E olha o contraditório que é. Você vê o Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do mundo, não cansa de falar que ele copiou e copia até hoje a seleção de 82 como referência para os clubes, para os times que ele forma. Enquanto ele lá copiou a gente, nós estamos fazendo o inverso, copiando o que há de pior neles. Porque se a gente copiar não é errado não, gente. Desde que você copie o melhor. Se você copiar o melhor que uma outra coisa, ou uma outra pessoa, ou uma outra seleção tem, você não está errado não. Você está errado quando você copia o pior, tendo em casa exemplos melhores. É só você olhar para a história do futebol brasileiro. Olha para a história. Quem ganhou 5 Copas? Só nós. Fica a reflexão. Beijo, um abraço e vamos cuidar da nossa cabeça que está doída por 4-1. Fui!